remember we met. I can tell by your smile. Bem, pessoal, nós vamos aqui dar umas dicas, as dicas da tocaria. Nós temos aqui, a gente percebeu que tem uma necessidade das pessoas que não são profissionais, de que às vezes eles precisam rebitar alguma coisa em suas casas, mas eles não têm noção de como comprar o rebite, qual número do rebite, a grossura do rebite e como fazer esse serviço. Nós temos aqui um alicate da Wonder, que a Tocari vende esse alicate também. Nós temos aqui uma furadeirazinha, ela já está com uma broca. E nós vamos começar aqui a demonstrar para vocês um rebite com o número 314. Esse 314 aqui, ele é uma dica para quando você quer comprar um rebite. Você vai ver o primeiro número do rebite, é o número que significa que você está escolhendo a grossura do rebite. Portanto, quando você escolhe a grossura do rebite, você tem que escolher a broca que seja igual ou pouquinha coisa mais grossinha que o rebite. Por quê? Porque sendo pouca coisa, você vai fazer uma perfuração, o rebite vai entrar tranquilo no local. E esses outros dois números, eles representam a grossura da peça que vai ser unida. Nós temos aqui, para te mostrar, isso aqui são duas chapinhas bem finas. Então essa chapa, as duas finas, para que eu fosse prendê-las, como elas estão presas aqui, aí eu faço uma perfuração com a broca. Eu estou usando aqui uma broca de número 3.2 ou 3.3, você pode fazer. Eu vou fazer um furo aqui e você vai ver que nesse furo eu vou colocar, já feito o furo, eu vou colocar um rebite de número 3. Eu estou usando aqui o 3x14, você vê que ele entra facinho. Se você usar uma broca que seja o número 3 milímetros, por exemplo, você talvez vai ter que ficar fazendo uma operação que os profissionais às vezes fazem, mas não é certo. Ficar forçando a broca para lá e para cá para alargar o buraco, isso não é certo. Então, quando você fez o buraco na peça, você vai, obviamente, unir duas peças. Você vai colocar o rebite passou, você vai chegar com o alicate rebitador. Nós, inclusive, temos dois tipos de alicate aqui. Tem um alicate aqui do lado da mesa e nós temos esse aqui. Eu vou usar esse alicate aqui. É o alicate mais comum, que todo mundo conhece esse tipo de alicate. É o rebitador com desenho de alicate mesmo. Então, olha, você vai colocar, olha, estou com a peça e o rebite colocado aqui na peça. Você pode fazer o contrário também. Você coloca o rebite aqui na máquina e você chega com a máquina e coloca, e você aciona até que vai ao fundo. Quando parou, você começa a acionar o alicate. Acionou uma vez, você solta. Mantém o alicate pressionado, ele vai captar a peça outra vez e vai puxando a guia do rebite. Quando a guia não aguentar mais, ela vai estourar. Então isso que vai... Ó, isso aconteceu já estourou, já está arrebitada essa peça. Ó. Essa peça aqui, ela está presa, agora ela não vai. Antes eu estava girando ela para lá e para cá, ela não está girando mais. Ó. Ela está arrebitada. Então eu rebitei essa peça aqui com o rebite número 3. O comprimento dele que eu usei foi o 314. Então, aqui eu tenho o 314. É a dica que eu te dei aqui, ó, a grossura da broca é o 3. Eu usei a broca 3.3, 3.2. São números que deixam a entrada do rebite no local dele bem perfeito. Então, é um trabalho bastante perfeito quanto à posição e também à largura do buraco, para você não precisar de colocar um rebite muito longo e daí ficar puxando até que ele vai estourar e acaba sobrando muito material do outro lado, e às vezes é um lugar até que nem pode ser muito material sobrando. Outra coisa, quando você vai usar o rebite, você vai saber das duas peças. Se essas peças que eu tenho aqui, se fosse duas chapas, por exemplo, de meio centímetro cada uma, então somando as duas eu teria aqui 1 centímetro. Aí se eu tenho 1 centímetro aqui, eu vou ter que usar um comprimento que fosse maior do que 1 centímetro, porque se você colocar aqui, eu tenho uma chapa que vai absorver 1 centímetro de alça do rebite, e eu coloco um rebite de 3.8, não vai dar certo, ele vai ficar curto, não vai fazer o serviço. Então eu vou usar, por exemplo, o 14, o 16, tal, né? Assim por diante. Mas tem uma coisa que é muito importante aqui, você deve respeitar quando você tem um alicate desse tipo aqui. É um alicate profissional, porém, o profissional, ele deve saber que esse é um alicate para serviços leve, não é para serviço pesado. Porque o serviço pesado começa daqui para cima, o número 5 e o número 6. Esses números aqui, eles são de rebite bastante pesado. Isso aqui, essa alça do rebite aqui, ó, que eu tenho aqui um rebite de número 6. Esse rebite é o que? O 610. Esse rebite, ele é uma alça aqui que ele é da grossura de um prego que você prega uma tábua. Você está usando
pregar tábuas é da grossura daquilo lá. Então, isso precisa de um equipamento muito forte. No caso aqui, nós temos aqui um alicate diferente para esse serviço. Ó, esse aqui é um alicate bastante diferente. Ó. Então, esse é alicate para esse serviço mais poderoso aqui.